Por isso, o capítulo 6 para nós, irmãos, é desafiador. Eu quero tirar para nós, com a permissão do Senhor, alguns ensinamentos que foram dados a Oséias, capítulo 6, versículo 1 em diante. Deus, por intermédio do profeta Oséias, começa dizendo assim: venham e voltemos. Preste atenção nisso. A palavra arrepender-se, a língua de Oséias, é voltar-se. A ideia do povo era que eles estavam andando de forma contrária ao Senhor. A relação era fria. Muitos cumpriam a lei por cumprir a lei, porque era algo que precisava ser cumprido para não ser condenado. Eles não cumpriam a lei por amor ao Senhor. Então, por isso, havia tanta crise na sua época, e aí eles andavam de forma contrária, e Deus primeiro faz um convite, dizendo: venha, arrependa-se. Existem pecados que para nós são pecados graves, nós sabemos disso, tem consequências graves, mas existem pecados que para nós eles são aceitáveis. Um destes é a frieza espiritual, é o se acostumar com a nossa religiosidade, na presença de Deus ou não faz mais diferença para nós. Vir ao culto, em algumas vezes, parece-nos que nós estamos indo para qualquer lugar, um lugar que nós frequentamos durante a semana, talvez uma lanchonete ou a casa de alguém onde nós visitamos. O que Deus está dizendo por intermédio do profeta é: olha, eu estou fazendo um convite para que vocês voltem, que vocês se arrependam, reconheçam a necessidade de arrependimento. O alvo nosso não são as pessoas, mas o alvo nosso é o Senhor. E neste texto, especificamente, a ideia de voltar-se é: volte-se para Deus, ande de encontro ao Senhor. Este é o primeiro ensinamento que nós tiramos do início deste texto. Volte, abandone a infidelidade, porque a aliança, depois os irmãos retornem a Deuteronômio, vão perceber que Deus, por intermédio de Moisés, diz assim: olha, se vocês cumprirem a minha aliança, vocês comerão do melhor dessa terra, porém se vocês quebrarem, eu vou dispersar vocês no meio do povo. Então eles quebraram a aliança. Eles quebrando a aliança, literalmente eles quebram a ordem de Deus, e aí Deus traz juízo para eles. Toda a consequência daquela relação de Oséias trazia para aquele povo um ensinamento dizendo: o vosso coração está longe de mim. Aqui não é uma questão de cumprir ritos, a questão aqui é de coração diante de Deus. Quando o profeta diz que ele nos feriu, mas vai nos curar, é o juízo. Aqui ele está falando de que Deus iria entregar aquele povo de Samaria na mão do povo assírio, e eles foram entregues mais ou menos 30 anos depois. Eles ficaram cativos, eles deixaram a sua terra, a sua pátria, e foram morar num lugar totalmente desconhecido. Deus de fato os despedaçou. O que me impressiona no Evangelho, meus irmãos, não são as promessas de que nós precisamos ter apenas uma relação com Deus. O que me impressiona no Evangelho é o amor de Deus pronto a nos perdoar quando nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos. Então, do mesmo jeito que Deus permite que chegue até nós algum tipo de disciplina, e aí nós deveríamos ficar felizes com a disciplina, porque a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama, e se não há disciplina para você, não tem amor de Deus. E você anda de qualquer jeito, mas não há nenhum tipo de disciplina, abra o seu olho, bem aberto. Ele cura todas as feridas. É Deus quem faz sair das crises. Nesse caso aqui, era Deus que ia tirá-los lá do cativeiro e trazê-los de volta para sua casa. Aqui não é o reino do sul, mas aqui é o reino do norte, lá de Samaria, onde eles iriam retornar. O juízo de Deus para aquele povo foi a invasão e as guerras, o exílio, a escravidão, consequentemente a fome e a miséria. Os irmãos lembram qual foi a causa do sofrimento daquele povo? Foi eles não quererem mais uma relação verdadeira com o Deus que Ele escolheu. O que Deus requer de nós é uma relação verdadeira. Perceba, irmãos, quando o texto diz que Ele nos ferirá, nos despedaçará, é a soberania de Deus sobre o seu povo, dizendo: eu vou trazer sobre vocês aquilo que vocês precisam, para poder vocês se corrigirem. Lembra que nós colhemos aquilo que nós plantamos? É exatamente isso que o texto está dizendo. E o propósito daquilo era que eles
olhassem para si, fizessem uma análise da sua vida e voltassem para o Senhor. O alerta de Oséias, ele cai para nós hoje. E é interessante porque no versículo 2, ele vai fazer uma referência a Jesus Cristo. Veja o que ele diz: depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Na época de Oséias era uma sombra, hoje é realidade para nós. Cristo veio, morreu, ressuscitou para nós termos vida e vida em abundância. É uma realidade para nós. Oséias está dizendo àquele povo que o Messias esperado viria para completar a obra que já foi iniciada lá no Jardim do Éden. Cristo para nós é realidade hoje, e o seu Espírito no seio da sua igreja é para trazer a igreja à comunhão com Ele. O ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Lembram do que falei no início da mensagem? O homem ficou distante de Deus, separado de Deus, mas agora com Jesus Cristo não, Ele nos reconcilia com o seu Pai. E eu não sei de que forma é, eu acho que ninguém sabe, mas do mesmo jeito que Ele é soberano e requer de nós santidade, Ele deixa sobre nós a responsabilidade de buscar essa santidade. Sou eu que sou responsável pela minha vida. Ele diz assim, olha, Ele ressuscitará para nós termos vida. Ele virá, Ele antecipa a vinda, Ele explica para a sua igreja quem viria. É aquele que veio para salvar a sua igreja. O grande desafio é nós permanecermos. Tenho certeza absoluta de que todos aqueles que estão espalhados pelo mundo, dentro das igrejas cristãs, adorando ao Senhor, já conhecem o Senhor, sabe que Ele é, sabe que Ele é Salvador, sabe que Ele é perdoador. Todos nós sabemos quem Cristo é. Não há um que esteja dentro da igreja cristã que não saiba quem Cristo é. Mas o desafio é, prossigamos conhecer. Esse é o desafio. Primeiro porque Deus Ele é insondável, né? Não tem como nós conhecermos na sua totalidade. Nós só vamos conhecer Deus naquilo que Ele se deixou revelar na sua palavra. Mas a ideia implica não apenas um conhecimento intelectual. O povo da época de Oséias tinha um conhecimento intelectual de Deus. Mas agora, a ideia é um conhecimento experiencial. De você e eu e o povo de Deus ter experiência com Deus. Vida íntima com Deus. Não apenas entender que Ele salva, porque esta mensagem está nas Escrituras Sagradas, mas entender que Ele salva e se relaciona com o seu povo, e o conheçamos. A ideia do verbo prossigamos aqui, é de você correr atrás, é de você perseguir algo que Deus requer de nós, mas ao mesmo tempo tem uma responsabilidade nossa de buscar a Deus. A igreja da atualidade, e eu não estou falando de igreja presbiteriana, mas eu estou falando da igreja da atualidade. Ela tem buscado experiências, ela tem buscado bênçãos, mas a igreja da atualidade, ela não tem buscado a Deus como deveríamos buscar. Ele vai concluir dizendo que isto acontece no seio da igreja de forma natural. Ele vai falar como da alva, ou seja, é certo que se Jesus Cristo não voltar amanhã, de manhã o sol nascerá. Pode ser que eu não faça planos se eu estiver vivo amanhã, mas se Cristo não voltar amanhã, será dia. O sol vai nascer. E assim como o sol nasce, a ideia é de que isto vai acontecendo na nossa vida todos os dias. Conhecimento que é adquirido com a vivência e a leitura das Escrituras Sagradas. À medida que eu vou conhecendo o Senhor, Deus vai mudando a minha vida. À medida que eu vou conhecendo o Deus das Escrituras Sagradas, Ele vai moldando a minha vida, vai moldando a minha mente. Então, a vinda dele será certa. Veja, da mesma forma como amanhã de manhã será dia, a vinda dele também será certa, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Alguém já me disse que nós deveríamos viver como se o amanhã não existisse, porque de fato não existe. Ninguém garante que amanhã estará vivo. E aí nos vem um ensino, não é? Primeiro, nós deveríamos remir o tempo buscando conhecer o Senhor e colocando isso em prática. E Oséias traz para nós
uma figura de linguagem de dois tipos de chuvas que havia na sua época, ou lá na região. O primeiro ele chama de chuva seródia, que é a chuva fora do tempo. É aquela chuva que é forte, que é grossa, que vem e molha todas as coisas, desce as ladeiras das montanhas como se fossem enxurradas. Mas ao mesmo tempo ele vai falar de uma chuva fina, que rega a terra, e vai molhando a terra de forma completa, paulatina. E Deus vai agir na nossa vida exatamente assim. Às vezes nós queremos ter uma experiência extraordinária com Deus. E muitos de nós morreremos sem essa experiência extraordinária. Porque a nossa fé não está pautada nisto. A minha fé e a sua fé não estão pautadas em milagres. Eles existem. Mas a nossa fé está pautada no sacrifício de Cristo. E esta fé nos justifica. Por isso, esta chuva que rega do outono, prepara o solo para que se plante. E perceba que depois da chuva, aí as plantas nascem. É exatamente isso que Deus está dizendo. Olha, Ele vem como a chuva da primavera, que vai regando a nossa vida. À medida que nós vamos o conhecendo, Ele vai regando. E nós vamos sendo moldados de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, nós precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida com Deus. Como está a nossa vida com Deus? Qual o anseio que eu tenho de conhecer o Deus? Porque às vezes nós achamos que já é suficiente, não é? Às vezes eu leio a Bíblia e digo assim, mas acho que já é suficiente, eu não preciso ler mais, eu já conheço. Talvez eu não conheça os versículos decorados, e de fato eu não conheço. Mas eu conheço a doutrina, então para mim já é suficiente. Só que a nossa relação com Deus é diária. Como a chuva que cai e vai molhando a terra, e depois com o tempo essa terra vai dando plantas e que sai o fruto. A segunda aplicação para nós é nós entendermos que se nós errarmos, certamente, se formos alvo do amor de Deus, nós seremos disciplinados por Ele. E a disciplina é dEle, Ele é quem faz, da forma como Ele quiser. Não existe uma regra de disciplina do Senhor. Ele nos disciplina da forma que Ele entender que aquela disciplina poderá nos fazer voltar ao seu caminho, voltar a ter intimidade com Ele. Deus nos ama como um pai ama os seus filhos. E quem é pai sabe que quando um filho erra, nós o corrigimos de alguma forma. Ele faz exatamente assim. Mas do mesmo jeito que Ele nos disciplina, no tempo de Deus Ele nos cura. É Ele que tem as ataduras, é Ele que tem o bálsamo, Ele que tem o medicamento para passar nas nossas feridas, para que a gente possa ser curado dessas feridas. Mas nós não somos curados através de amizades, nós somos curados através da palavra, da nossa relação com Deus. Quanto mais eu conhecer ao Senhor, mais Ele tratará do meu coração, que segundo Jeremias é enganoso. Ele curará. Só lembrando aos irmãos da história, 70 anos depois que Deus causou as feridas, permitiu que eles fossem levados para a Babilônia, 70 anos depois eles voltaram. O primeiro conceito espiritual para nós, nesta aplicação, é que assim como a noite vem, inevitavelmente o dia virá. Assim como vem a disciplina, inevitavelmente virá a cura. Nós precisamos esperar esta vinda do Senhor, mas devemos estar preparados, nos relacionando com o Senhor, tendo vida íntima com o Senhor, cuidando do nosso coração. No nosso coração não pode ter espaço para dúvidas. Veja, a Bíblia diz que quem crê e for batizado, segundo o conceito e último espiritual, é a manifestação do tempo. Às vezes os problemas chegam rápido. Às vezes eles demoram a ir embora. Quem diz a rapidez disso é Deus, não somos nós. O tempo exato da disciplina deixar de existir, esse tempo é de Deus, não é nosso. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece tudo o que nós precisamos. A nossa relação com Deus não tem espaço para nenhum tipo de escuridão, porque Deus é luz, e Ele quer que nós sejamos luzes neste processo. Que assim como há um processo na vinda da chuva, um tempo para poder crescer e depois dar frutos, assim também será conosco. Quando pensamos na chuva, no período, pegando este exemplo, nós devemos lembrar que Deus é o princípio e é o fim. Como é que está a nossa relação com Deus nesta noite? Sabe por quê? Porque certamente nós vamos precisar fazer uma análise da nossa vida. Como é que está a liberação do perdão? Como é que está a sua relação com o outro? Como anda
a sua comunhão com aquele que te salvou? Qual é a alegria que você tem de estar na presença de Deus por onde quer que você ande? É algo que nós precisamos refletir, porque a salvação para nós é motivo de grande alegria. Eu quero concluir dizendo uma coisa para os amados irmãos, que Deus é o Deus que se relaciona com o seu povo. Venha, volte-se para o Senhor, conheça, mas continue conhecendo ao Senhor. Sabe quando isto vai acabar? Quando Deus nos levar.